Débora Fontes. Estou aqui para falar um pouco da psicopedagogia. A minha área de atuação, não só como TO, como artista plástica, principalmente arte terapeuta e psicopedagoga. Vamos estar falando aqui do fundamento da psicopedagogia. Qual é o papel do psicopedagogo? Ele tem o papel de levar liberdade, de trazer a paz para a pessoa e o autoconhecimento. Pelo processo de regulamentação de leis 1512/10 para se tornar para a profissionalização. Está no Senado Federal, aguardando a sua liberação. PO, que é o número, ele trabalha com a CBO, com o número 2394, é um Código Brasileiro de Ocupação. Esse você pode colocar no seu carimbo, tá? Se fizer seu carimbo psicopedagoga, fulana de tal, aí pode botar esse código para estar fazendo seu encaminhamento aos psicólogos, tá bom? Pode fazer psicopedagogia toda pessoa licenciada, psicólogo, pedagogo, arte terapeuta, tá? Toda pessoa que queira engajar-se na melhora e na qualidade de vida do outro. Esse sim pode se transformar em um psicopedagogo como especialidade para fazer atendimento e melhor compreender o processo do ensino-aprendizagem. Porque o papel do psicopedagogo depois de todo o trabalho da anamnese, das atividades, dos encontros, trazer a família para perto da escola. No caso, esse trabalho encaminha ao psicólogo para que ele possa fazer melhores diagnósticos e fazer o encaminhamento do tratamento dessa pessoa que trabalha com o transtorno da aprendizagem. Ele busca encontrar onde a pessoa está parada, onde aquela criança, ou adolescente, ou adulto estagnou, porque todos pensam que a psicopedagogia só é para criança, é para adolescente, para jovens, para adultos que estão com problemas de memória, estão com problema de aprendizagem, está na universidade, não está conseguindo concentrar, não está conseguindo aprender, ele está ficando sempre com problemas de memória, com problemas de compreender o que o professor está falando. Então, ele procura o psicopedagogo também. O adulto que não consegue, toma o curso de direção e não consegue pegar o carro, não consegue sair à rua, não consegue desvencilhar do medo, ele procura o psicopedagogo também. Tá? E o idoso na sua área, para o bem-estar desse idoso. Nas clínicas, nos hospitais, nas empresas, o psicopedagogo atua em várias áreas, ela é bem aberta. E é para simplesmente tornar o cidadão capaz de seguir sozinho na sua jornada. Ele trabalha, o psicopedagogo trabalha com as dificuldades do ser humano, como que ele aprende, como ele não está conseguindo aprender. Então, ele faz as intervenções para que ele se torne cada vez mais livre. Descobrindo o porquê ele não consegue aprender. A sociedade na própria escola, a sociedade na rua, a sociedade no convívio familiar. Então, o psicopedagogo, ele orienta, ele ajuda, ele faz com que a pessoa se torne independente. Distúrbio de TDAH, nos distúrbios de dislexia, de alalia e outros distúrbios que venha a apresentar naquele momento em que você está fazendo as provas piagetianas, os encontros, os bate-papo, a anamnese, a própria anamnese, ela vai dizer muito porque ela
busca toda a vida daquela criança desde o nascimento, ou do adolescente também. Ele envolve a família, ele envolve os pais, os parentes, todos os responsáveis pelaquela pessoa, para que consiga descobrir as habilidades através de vários programas, para que compreenda melhor o paciente e faça com que ele se relacione com todos os envolvidos, com todos o que está ao entorno dele, principalmente com ele mesmo, para que aprenda a descobrir o seu defeito e dali fazer com que a memória dele esteja cada vez mais atenta ao que ele está precisando, ao que ele esquece, ao que ele tem dificuldade, para ele contornar as dificuldades e vencer as barreiras. Isso tudo. Quais são as formas de diagnósticos que são chamados? Como é que chamado e são chamados de diagnósticos psicopedagógicos. Depois que você consegue esse diagnóstico, você avança sobre o transtorno da aprendizagem. Como trabalhar? Através do lúdico, através da ludoterapia, da intervenção. E essas intervenções são feitas no próprio consultório ou no próprio grupo, se você estiver trabalhando a psicopedagogia em grupos de estudos. Você vai fazer com que a pessoa sinta-se à vontade e querer. Eu sempre falo, psicologia, psicopedagogia, assistência social, a TO, todos. Se o paciente não quiser aprender, se ela não vem com boa vontade, não adianta. Ela tem que acreditar em você, ela tem que confiar em você, ela deve participar porque ela quer. Ela vê onde é que está a dificuldade. Claro que quando é criança, ela é encaminhada pelo professor, pelo diretor da escola, pelo próprio pai, mas quando ela chega, você pede permissão a ela para que você possa ajudar. Então, esses testes piagetianos, esses testes que você vai fazer com ele tem que saber o que é cada um e o porquê ele está fazendo e combinar com ele. Posso lhe ajudar? Você me ajuda e eu te ajudo. E a partir do momento que ele tem o retorno cada vez de cada trabalho, ele vai tendo confiança mais em você. E você já abre a sua consulta com um diálogo de confiança entre você e o seu paciente. Aí sim vai dar tudo certo e você vai fazer um trabalho belíssimo, contribuindo para que aquele cidadão se torne cada vez mais incluído na sociedade. Esse é o verdadeiro papel de todos que se envolvem em relação a ajudar, a contribuir para que aquela pessoa se torne uma pessoa independente. Pode trabalhar o psicopedagogo, ele pode trabalhar nas universidades, nas escolas, nas clínicas, também nas empresas. É importante que as empresas compreendam o seu funcionário e o que está acontecendo com ele. Tá? Na universidade educacional, supervisor educacional, quando a escola está abrindo, é importante que o psicopedagogo dê orientação aos dirigentes escolares e aos professores, principalmente que hoje em dia, principalmente aqui no IESP, nós temos muitos professores, diretores de escola, psicólogos que fizeram o curso de psicopedagogia para poder melhorar o seu trabalho e compreender mais essa ligação psicopedagogia. Então, nós temos uma clientela muito grande de professores e educadores que estão cada vez mais se envolvendo com a psicopedagogia e compreendendo a Argentina, vindo para o Brasil, trazendo essa maneira de compreender as pessoas. E os problemas também no analfabetismo, que estava muito alto, e a evasão escolar. Então, o psicopedagogo ele veio para,
perceber o que é que está acontecendo no Brasil e ajudar. E até hoje nós estamos aí, cada dia mais crescendo com a Associação dos Psicopedagogos, vencendo um dia após o outro. A pedagogia trabalha com infinitas instituições. A escola é a mais escolhida pela própria necessidade da demanda. Por isso a escola é escolhida. Trabalha também em ONGs, trabalha a dificuldade do sujeito. O sujeito restabelece este vínculo. Passa a ser um sujeito de sucesso na sociedade. Esse é o verdadeiro papel. Quem pode trabalhar como psicopedagogo? Terapeuta ocupacional, fazendo uma especialização em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, porque aí faz uma compreensão maior, abrindo, né, cada vez mais a mente. O pedagogo, o professor em qualquer área, tá? Principalmente na linguística, empresários que queiram compreender o que é psicopedagogia, que vai levar para a empresa dele essa melhor compreensão para com os funcionários, para entender melhor os seus funcionários e colocar cada um na sua área. Inclusive, já tem mestrado em psicopedagogia, para melhor compreender e aprofundar, né, stricto sensu, aprofundar ainda mais essa matéria. Qual é a nossa ferramenta? Qual é a ferramenta do psicopedagogo? O lúdico. Trazer, através da história, do desenho, da pintura, compreender o ser humano, seja ele qual for a idade, com as leituras de mundo deles. O desenho, ele mostra muito, ele denuncia, anuncia o que é que está acontecendo com aquela pessoa, né? Principalmente as crianças. As crianças, elas desenham todo o seu processo. Ela conta a história. Aconteceu com fulano. E é com ela, mas ela conta. O adolescente, ele tem mais uma birrazinha, um medo, mas que ele, quando começa a confiar, ele solta todas as suas angústias, ele deposita no psicopedagogo a sua vida, a sua angústia, para que o psicopedagogo faça com que ele saia daquele mundo interno, daquele sonho, daquela fantasia que ele está vivendo, daquele terror, daquela ansiedade. Então, a partir do momento que quando o jovem confia no psicopedagogo, ele deixa de duvidar dele mesmo e passa a acreditar na sua potencialidade. Ele traz suas angústias, aquele medo que ele vem vivenciando, aquela maneira em que ele está se tratando, se cortando, se flagelando. Ele, a partir do momento que ele consegue desabafar, consegue colocar aquilo no desenho, consegue colocar as palavras, até no hip hop, que eles gostam muito, né? Eu trabalho aqui muito no Social de Portão, com esses jovens que eles cantam, dançam, pintam. Então a gente usa muito essa ferramenta que é deles, e eles nos ensinam muito. E a partir do momento que ele confia, ele começa a colocar para fora todos os seus anseios, e neste momento ele passa a melhorar. Até na sala de aula o professor pergunta: Débora, fulano foi na sessão, na escola com você na semana, que é toda sexta-feira, nós temos um encontro com o assistente social, que é com Terezinha, com a psicóloga, com os TO e os outros profissionais. Eu digo Terezinha porque Terezinha, ela é a presidente da equipe do núcleo de pesquisa social. Neucival Menezes, ele é de pesquisa e extensão de doutores. Então, ela faz essas reuniões e já traz para a equipe quais são as necessidades mais urgentes e a demanda. Então, pergunta como é que está, e o professor pergunta, e nós também precisamos desse retorno, que é exatamente a nota, o melhoramento no qualitativo,
o qualitativo e o quantitativo. O quantitativo é a nota, o qualitativo é a presença dele na sala de aula, é a participação, o interesse, tá? E a partir do momento que eles se interessam, que eles está já reintegrado, ele fica feliz. É muito bacana, os pais percebem, a família percebe, a escola melhora, inclusive a parte física, porque eles se vingam muito na parede, eles se vingam nas telhas, até na laje, por incrível que pareça, na eletricidade da escola, ele arranca, é incrível. Eu sempre digo assim, não são os meninos desse colégio, quando eu vejo os ferros retorcidos, as grades retorcidas, não são eles, é algo superior, mas eles não são, meus alunos não são. Então, quando eles vêm para o consultório, e parte que eu não chamo consultório, a gente chama encontro de jovens. Quando eles vêm para o encontro de jovens, que a gente faz a dinâmica e começam a se soltar, pessoal, pode acreditar. A escola transforma, melhora alguma coisa. E esse é a nossa grande felicidade. Fazer com que as pessoas, esses jovens, compreendam os professores. É a verdade. O que é o psicopedagogo? Qual a interrogação? Qual a importância desse psicopedagogo? As pessoas constroem o conhecimento. Como superar as dificuldades da aprendizagem. O psicopedagogo atua no processo da aprendizagem, seja ela em que área for, é aprendizagem. Se nós temos um grupo de idosos numa clínica de repouso, os idosos, eles precisam reabilitar, reaprender. Então, quando a gente vê a dificuldade, é restabelecer essa confiança e esse sucesso que vai fazer parte da vida dele, mesmo na terceira idade. Com as crianças, no mesmo princípio, só que elas estão no início, um está na idade madura e outro está no início da vida. Que precisa também. O psicopedagogo é um sujeito que está apto a escutar, trabalhar com o outro, compreender o outro e o seu processo de dificuldades, fazer com que ele encontre o caminho certo a seguir, preparado para trabalhar com as emoções das pessoas. Tem que ter serenidade, deve ser investigativo, curioso, ler muito e muitas pesquisas em relação ao tema, trabalhar, conhecer as teorias cognitivas, as teorias linguísticas, teorias afetivas, vida prática. Então, a criança, que se ela tem um bom método de trabalho, um bom método educativo, um bom método de alfabetização no início da sua vida, porque ela é o alicerce. Psicopedagogia é uma ciência aplicada. Ela atua, além de atuar nas áreas de escola, clínicas, ONGs, pode orientar em seus consultórios estudantes e os seus familiares. Que o mais importante é a família. E quando a família ela está reestruturada e aquela pessoa ela se integra à família, eu acho que a felicidade, a gratidão, a alegria, o amor, ela passa a ter muita importância nesse instante. Você identificar algum problema, alguma dificuldade, você mesmo, procure um psicopedagogo, ele vai lhe ajudar. Tchau, bom trabalho!